Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta quinta-feira, desta 13ª semana do tempo comum, na verdade dá continuidade a um tema desta semana toda. E se vocês acompanham a liturgia diária, vão observar que todas as primeiras leituras são tiradas da profecia de Amós. Amós tem uma característica própria na sua época enquanto profeta. Não era daqueles mais eruditos e nem ocupava uma situação social elevada. Como nós podemos perceber na proclamação da primeira leitura, Amós era um pastor. E a gente sabe que naquela época, desde o Antigo Testamento, a profissão de pastor não era tão bem vista assim pela sociedade de Israel. Era uma profissão quase que sem muita importância. E ela era repleta de pessoas quase que consideradas ignorantes, pequenas perante a sociedade. Deus se manifesta às pessoas pequenas e se utiliza das pessoas mais humildes para manifestar a sua vontade a toda a humanidade. Tanto que o próprio Cristo, por diversas vezes, durante as passagens dos evangelhos, ele vem nos afirmar que Deus se revela à humanidade através dos pequeninos. Então, os pequeninos são como que prediletos da parte de Deus. E aí a gente observa que já se começa em Amós, não é? E ele não se considerava digno de tal vocação. E olha a dificuldade pela qual Amós passou. Ele estava como que praticamente enfrentando os poderosos da sociedade da época. E mesmo assim, obedecendo à vontade de Deus, ele não desistiu. Ele foi solícito na resposta e generoso positivamente, como que dizendo ao Senhor: eis-me aqui. Ele não desistiu. O maior de todos os profetas, e é claro, vai além de ser profeta, é o próprio Jesus Cristo. Quando ele nos consagra no batismo, pelo óleo do Santo Crisma, nós também somos consagrados como profetas de Cristo, tanto quanto ele, em pleno século 21. Jesus Cristo, nosso Senhor, também foi caluniado, tanto quanto o profeta Amós e os outros demais profetas. Mas isso não fez com que Jesus, nosso Salvador, desistisse da sua missão messiânica de salvar toda a humanidade. E vejam, hoje, no episódio de Mateus, o evangelista mostra para nós Jesus como aquele que nos cura, e nos cura profundamente, a partir do conhecimento de nossos corações. Jesus conhecia tanto o coração do paralítico que estava sobre a cama, quanto também o coração daqueles que estavam ali, ao redor, e que se tornaram, de uma forma ou de outra, testemunhas do milagre do processo de cura da parte de Jesus. Irmãos e irmãs, existem tantos paralíticos na nossa sociedade, e estou aqui dizendo a respeito daqueles que realmente não conseguem andar do ponto de vista físico. Mas, por outro lado, existem também tantos paralíticos na nossa sociedade e que não são deficientes físicos, mas deficientes espirituais, e de uma forma tão profunda que estão paralisados não sobre uma cama ou sobre uma cadeira de roda, mas encontram-se paralisados a partir do coração. O coração é que está paralisado. É interessante que Mateus afirma aqui para nós que Jesus é aquele como que cardiognota, quer dizer, aquele que conhece o mais profundo do nosso ser.
E o simbolismo, o significado do nosso coração está relacionado justamente ao mais profundo do nosso ser. Ele, conhecendo a pureza que havia no coração do paralítico sobre a cama, Jesus o perdoou. O perdão dos pecados, ele faz acontecer o movimento da graça de Deus. Vocês percebem isso? Quer dizer, algo que estava paralisado, no mais íntimo do ser, começa a se movimentar. E a se movimentar através da manifestação da misericórdia de Deus Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que, como diz o nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, não é? Jesus é o rosto misericordioso do Pai para toda a humanidade. Portanto, também para aqueles que se encontram paralisados sobre uma cama, paralisados sobre uma cadeira de roda, ou de repente com dificuldade de se locomover, né, por algum motivo, mas também aqueles, principalmente aqueles que se encontram paralisados no seu íntimo, não estão se movimentando pela graça de Deus. Não é porque Jesus deixa de manifestar a misericórdia do Pai. Não é porque Jesus deixa de perdoar os nossos pecados. Pelo contrário, Ele sempre está disponível, à nossa disposição. Sempre quando nós manifestamos um determinado arrependimento, uma conversão de coração. Nossos bispos têm insistido bastante nisso, não é? Neste termo, nos documentos da nossa igreja. Conversão pastoral, conversão de coração. Quando nós temos o nosso coração contrito, Deus se manifesta através de Jesus Cristo e nos perdoa. É aí que ocorre o verdadeiro milagre. Não apenas do ponto de vista físico daqueles que estão sobre uma cama. Já disse isso e reforço. Mas principalmente neste chamado, nesta convocação da parte de Deus por meio de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, para que a gente deixe o sedentarismo do nosso coração e se movimente pela graça de Deus, para chegarmos até a nossa salvação. Vocês pensam que Jesus também não foi criticado? Sim. Para a cultura judaica daquela época, em apenas um dia do ano, podia haver o perdão. E que não era justamente neste dia, especificamente quando Mateus nos fala neste episódio. Jesus quebra tabus, Ele supera preconceitos e supera preceitos, inclusive religiosos. Deus está além dos preceitos humanos e principalmente dos preconceitos humanos. Aliás, o principal preceito da parte de Jesus é o mandamento do amor. Ora, quem ama só pode vivenciar a misericórdia. Quem não ama, não vive a misericórdia. E se Deus é amor, logo Ele sempre está disposto a manifestar a sua misericórdia. Portanto, o fruto do amor é o perdão, que vai além daquilo que era considerado do ponto de vista judaico e que deveria ser assim acontecido em apenas um dia do ano. Jesus foi criticado, consideraram que ele estava cometendo blasfêmia. Já pensaram nisso? Isso desmotivou Jesus? Da mesma forma que no Primeiro Testamento não desmotivou o profeta Amós, também não desmotivou Jesus. E nós, que experimentamos a misericórdia de Deus, que somos alvo do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Salvador, também espalhamos no mesmo nível, ou pelo menos nos esforçamos para espalhar a misericórdia de Deus na nossa convivência cotidiana? Nós testemunhamos a eficácia do perdão de nosso Senhor Jesus Cristo às pessoas,
e em qualquer momento e a qualquer tempo e em qualquer lugar, desde que haja uma manifestação de contrição do coração, de arrependimento do coração. E ainda, enquanto chamados a ser profetas, será que nós superamos pela fé, inclusive, né? Porque as pessoas que levaram o paralítico sobre a cama tinham fé em Jesus Cristo. Por isso aconteceu o milagre, por isso aconteceu o perdão. A nossa fé nos auxilia a superar as dificuldades cotidianas que muitas vezes tentam nos impedir de continuar como verdadeiros cristãos. Nós nos rebaixamos perante as grandes autoridades, mesmo quando nos sentimos chamados pelo próprio Cristo. Que Ele continue nos encorajando pela fé, pela força do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.